Olá, olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um episódio do nosso podcast Coisas que Aprendi. Nesse episódio eu quero conversar com vocês sobre questões referentes a vitórias e derrotas. É importante que a gente aprenda tanto a vencer quanto a perder. Essa semana teve o resultado da prova da OAB e eu tive alunos aprovados e também alunos reprovados. E fiz algumas publicações sobre isso, ou respondi algumas perguntas naquele programinha de perguntas que tem dentro do Instagram sobre esse tema. Sobre a prova da ordem, sobre o resultado da prova da ordem, sobre a aprovação. E entre as perguntas que eu recebi duas perguntas de dois alunos distintos, uma aluna e um aluno, duas pessoas bastante queridas, que me seguem já há algum tempo, que eu sempre vejo presentes nas minhas publicações, curtindo, comentando. Um deles me dizendo que já ficou reprovado na prova de primeira fase 7 vezes, e a outra dizendo que já ficou reprovada na prova de primeira fase, não me lembro agora o número exato, mas 15 vezes. Que já tentou o exame 15 vezes e ficou reprovada. E fiquei pensando sobre isso, até dei uma resposta lá acerca do tema, e fiquei pensando sobre isso, pensei bastante sobre isso, sobre essa questão em si da reprovação desses alunos nesse período todo, nesse número imenso de provas que os dois já fizeram. Um com um número maior do que o outro, mas ambos com um número bastante relevante de provas já realizadas, sem ter sucesso, ou seja, sem conseguir a aprovação deles no exame. E eu fiquei pensando muito sobre isso, fiquei pensando no que poderia estar errado ali, fiquei pensando em gravar um podcast com orientações sobre isso, com orientações de como que eles podem tentar dar a volta por cima. Ia ser um podcast técnico, falando sobre questões técnicas de estudo e tal, mas eu achei melhor não fazer isso. Talvez até faça também, mas eu achei que seria mais prioritário nesse momento eu fazer um podcast que tratasse de vitórias e de derrotas, ou seja, das nossas perdas e dos nossos ganhos ao longo do tempo, ao longo da vida. É impossível viver uma vida só com vitórias, mas também é muito ruim viver uma vida só com derrotas. E quando as derrotas passam a ser reiteradas, a gente precisa buscar estratégias que revertam isso. Nem sempre é fácil, porque essas mudanças, em regra, não dependem de efeitos externos, dependem muito mais da gente, depende muito mais de que a gente encontre dentro da gente onde é que está o nosso erro, onde é que está a mola da nossa perda, o que está levando a gente a perder naquela situação e tentar reverter isso. Me parece que numa situação como essas, de perdas reiteradas, de frustrações reiteradas, a gente precisa parar. Precisa parar não para desistir, mas precisa parar para descansar. Precisa parar para reorganizar o nosso pensamento, reorganizar a nossa estratégia de agir. Fazer um novo planejamento, mudar aquilo que vem dando errado. Tem uma frase já muito repetida na internet por coachings, mentores, tutores e toda espécie de pessoas que têm usado a internet para tentar ajudar os outros, que é aquela frase de que você jamais vai ter resultados diferentes se você continuar agindo da mesma forma, se você continuar usando a mesma fórmula de ação para alcançar esses resultados. Ou seja, se eu quero ter resultados diferentes, a primeira coisa que eu preciso fazer é mudar a minha forma de agir, mudar a forma como eu tenho agido, mudar o meu planejamento, mudar a minha estratégia, buscar uma estratégia mais assertiva que traga resultados mais positivos. Não adianta insistir num determinado tipo de ação se aquele determinado tipo de ação tem trazido resultados apenas ruins. Se aquele determinado tipo de ação não tem trazido aquilo que eu espero, aquilo que eu queria com aquela ação. Então, reconhecer, em primeiro lugar, onde está o problema é a primeira coisa. Então, eu vou pegar um exemplo. Se eu fico reprovado 8 vezes numa mesma prova, eu preciso olhar como é que os meus colegas estão. Os meus colegas também ficam reprovados 8 vezes?
todo mundo está ficando reprovado 8 vezes, a grande maioria está ficando reprovado 8 vezes, então isso significa provavelmente que o problema é da prova, que o problema é daquele exame, que o problema é da forma como aquilo é cobrado. Agora, se eu chego à conclusão de que não, se eu chego à conclusão de que a maioria das pessoas tem conseguido a aprovação num tempo menor do que esse, e no caso específico da prova da ordem há uma estatística que diz que a aprovação ocorre em regra, como média dos candidatos, em 3 exames, a média dos candidatos faz 3 exames, então eu preciso reconhecer que o erro não está na prova, que o erro não está no processo avaliativo, que o erro está em mim, na minha forma de me preparar. A segunda coisa que eu preciso reconhecer é que pessoas semelhantes a mim passaram na prova. Que os meus colegas de faculdade, que tiveram a mesma formação teoricamente, passaram na prova. Que as pessoas que eu fiz companhia no curso, que as pessoas que estão ali do meu lado passaram na prova. E isso serve para tudo. Emagrecimento. Cada pessoa tem uma biologia diferente, claro, uma fisiologia diferente, mas tem pessoas que conseguem emagrecer. Então, se algumas pessoas semelhantes a mim conseguiram ter aquele resultado positivo, por que eu não? Aprender um idioma. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos facilidade, obviamente, porque cada um tem habilidades que desenvolveu diferentes, mas todo mundo pode aprender um idioma. Se pessoas semelhantes a mim aprenderam a falar um idioma, por que eu não vou aprender a falar um idioma? Então, é possível entender que pessoas semelhantes a mim conseguiram, então eu também sou capaz de conseguir. Ou seja, em primeiro lugar, a gente tem que diagnosticar o que está acontecendo. Diagnosticar onde está o erro, onde é que nós estamos errando. Onde é que o nosso processo de desenvolvimento daquilo que a gente quer está sendo frustrado, está sendo interrompido, onde é que ele está deixando de alcançar o resultado que a gente pretende. Depois desse diagnóstico, é preciso que a gente tenha força para mudar o planejamento, ou seja, para replanejar, para buscar um planejamento, então, que seja melhor do que aquele que a gente teve antes, que traga os resultados que aquele não trouxe, que aquele foi incapaz de trazer. E aí, buscando nesse novo planejamento uma nova forma de agir para alcançar os resultados que a gente pretende, as coisas vão ser facilitadas. Ou seja, ninguém fica reprovado 8 vezes, ou 15 vezes, ou 10 vezes, ou 12 vezes porque quer. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é importante que a gente reconheça que na maior parte das vezes somos nós que estamos errando no processo e por isso a gente não vai alcançar o nosso resultado. E aí aquela máxima já bem utilizada aí na internet por todo mundo. Se a gente insistir naquela mesma metodologia, como é que a gente vai ter um resultado diferente? E isso serve para tudo, né? Eu quero emagrecer, eu quero iniciar uma atividade física, mas eu já tentei iniciar musculação 4, 5, 6 vezes e eu acabo parando porque eu me lesiono. Eu acabo parando porque eu não gosto. Eu acabo parando porque a academia que eu posso pagar é muito cheia e eu não gosto do ambiente. Então eu tenho que buscar outra atividade física que não seja a musculação. Se eu insistir mais uma vez na musculação, a probabilidade é de que eu pare novamente. A probabilidade é de que aquilo dê errado novamente, de que eu mais uma vez deixe de prosseguir naquilo. Ou seja, se eu sigo a mesma metodologia de sempre, aquela que ao final tem, em regra, dado errado para mim, provavelmente vai dar errado de novo. Provavelmente eu não vou conseguir alcançar o resultado. Ou seja, a grande mensagem desse podcast, o que eu estou tentando falar para vocês, é que a gente precisa, em primeiro lugar, mudar a gente para depois, então, alcançar um resultado mais positivo. Se a gente não reconhecer que a forma como nós estamos agindo está errada, se a gente não reconhecer que o nosso insucesso depende mais da forma como nós estamos agindo até agora, é causado mais pela forma como nós estamos agindo até agora do que de outros fatores, nós não vamos evoluir. E é óbvio que você pode estar ouvindo isso aqui, se você é uma das pessoas que mandou mensagem para mim, né, não fique chateado, e se você é uma pessoa que tem tido fracassos sucessivos nas suas tentativas, seja numa prova, seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal, seja no seu emagrecimento, seja na sua atividade física, ou seja, se você é uma pessoa que tem tido fracassos reiterados, pode ser que você esteja aqui ouvindo e aí já tenha começado na sua cabeça
pense com carinho se é isso que está acontecendo, aparecerem as desculpas. Não é que a minha metodologia está errada, é que no meio do caminho a minha mãe morreu. Não é que a minha metodologia está errada, é que no meio do caminho eu fiquei sem grana para continuar pagando o curso. Não é que a minha metodologia está errada, é que no meio do caminho eu tive uma gripe muito forte e fiquei 2 semanas sem estudar na véspera da prova. Não é que a minha metodologia está errada, é que o professor lá da academia que estava me orientando na musculação era muito ruim, tanto que ele foi demitido e por isso não deu certo. Não é que a minha metodologia é ruim, é que eu tenho um horário muito apertado e assim não sobra tempo para eu fazer nada, então... Ou seja, você vai sempre encontrar uma desculpa. Sempre vai ter uma desculpa. Nós somos muito hábeis em encontrar desculpas para deixar de fazer aquilo que a gente precisa fazer. No final do ano passado eu participei de um evento em São Paulo, na verdade um evento sobre marketing, não tinha nada a ver diretamente com motivação, nem nada disso, mas tinha uma parte motivacional, e nessa parte motivacional, o palestrante lá do evento, ele disse para as pessoas, olha, é preciso que você escreva nos lugares da sua casa, chega de desculpas, porque você não pode mais criar desculpas para deixar de fazer aquilo que parece para você importante, ou então se convence de que aquilo não é importante, e aí muda, passa a fazer outra coisa, passa à frente. Desiste, é isso? Desiste. Né? E passa à frente. Se aquilo não é importante, você não está desistindo. A gente só desiste naquela desistência doída, aquela desistência que a gente não deve fazer quando aquilo é importante. E diante das dificuldades a gente acaba deixando para lá. Se aquilo não é importante, se aquilo é uma coisa que não é exatamente o que a gente quer, se a gente reconhece isso e a gente abandona aquilo, na verdade a gente não está desistindo. A gente está mudando para algo que é mais importante, está mudando para algo que foi reconhecido naquele momento por nós como sendo, na verdade, o nosso objetivo. Como sendo, na verdade, aquilo que a gente realmente queria. Então é importante que se entenda isso. Né? A mensagem desse podcast de hoje é o chega de desculpas. A mensagem desse podcast de hoje é de que você precisa reconhecer que, em regra, quando as coisas dão errado, errado é você. Que é você quem está errando. Às vezes esse erro é difícil de enxergar. Talvez você precise de ajuda de alguém. Mas, na maior parte das vezes, os nossos erros é que levam aos nossos insucessos. Claro, tem fatores externos? Óbvio. Mas, na maior parte das vezes, os nossos erros é que levam aos nossos fracassos, às nossas frustrações. E isso é bom por um lado, porque isso significa que nós temos a capacidade de mudar essa realidade e de alcançar o êxito no final. Desde que a gente se replaneje, desde que a gente reveja a nossa estratégia, desde que a gente, em primeiro lugar, reconheça o nosso erro. Em segundo lugar, pare de dar desculpas para não mudar, para não enfrentar, para não seguir. Enquanto a gente estiver dando desculpas, a gente vai ficar parado no mesmo lugar e não vai alcançar resultados diferentes. Chega de desculpas.